quando ontem recebi o convite do irmão Saulo por poder partilhar a palavra, o pão da vida de nosso Senhor Jesus Cristo com os irmãos. No primeiro momento, eu não estava na escala, mas logo quando ele fez o convite, eu fiquei em dúvida. Por quê? O Davi, o meu filhinho que todos conhecem, ele está com dengue e estava com um estado de saúde até então não tão precário, não estava com tantos incômodos. Porém, justamente de sexta para sábado, parece que ele teve uma recaída e ficou muito incomodado, não estava dormindo à noite. E quando o Saulo me fez esse convite, eu iria dizer isso para ele, que infelizmente eu não poderia estar aqui compartilhando o pão da vida com os irmãos por este motivo. Mas em seguida eu pensei, Deus me deu a possibilidade, estou sendo convidado, me deu os meus filhinhos, me dá tudo e dá tudo para os irmãos também. Ele é o meu comandante, a nossa direção é tudo. Então, a partir daquele momento, eu respondi para o irmão Saulo da seguinte forma: olha, irmão, para a honra e glória de Deus eu irei, e tenho certeza que o meu filhinho estará melhor. E assim aconteceu. Hoje ele está muito melhor. Após 5 dias ele até começou a se alimentar. Então, para a honra e glória de Deus, aqui estou para poder compartilhar com os irmãos a palavra. E, felizmente, ele já tem melhoras. Agradeço àqueles irmãos que oraram por ele. E que Deus possa nos abençoar nessa noite de hoje. Com certeza, os irmãos que estão aqui tiveram que se abdicar de algumas coisas, abrir mão, fazer algum esforço, e graças a Deus aqui estão. Bom, como o irmão Saulo já iniciou o tema para o culto desta noite ao nosso Deus, como está o estado de saúde do nosso paciente? Quando eu me entreguei nas mãos de Deus para Ele me guiar, me orientar na condução deste culto, eu, claro, estava com meu filho com a saúde fragilizada, nós também ficamos, os pais ficam também preocupados, um pouco com a saúde fragilizada também por este motivo. E, em seguida, claro, nós buscamos a orar para o médico dos médicos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E, em meio a este raciocínio, eu decidi estar estudando a palavra com os irmãos, falando sobre este tema e com base nas Escrituras Sagradas, o que está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então iremos discorrer este culto, baseado em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. E antes de dar andamento na palavra de Deus, eu convido alguma irmã, algum irmão que queira louvar a nosso Deus. Neste momento está sendo dada a oportunidade. Desejo agradecer a Deus pela misericórdia dele para comigo em me dar mais um ano de vida hoje. E quero também louvar a Deus com um hino.
Agradeço a irmã por tão belo hino entoado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza os céus se alegram com este louvor e com a presença de todos os irmãos aqui presentes. Bom, estávamos com um pequeno problema técnico, os irmãos aqui conseguiram sanar, então agora facilita o discorrer do culto, porque assim podemos também compartilhar das imagens e não só de sons. Foi uma pregação que eu preparei com muito amor e carinho, mas independente da tecnologia, os dons que Deus nos deu supera qualquer uma, e com certeza o culto seria para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, independente de qualquer coisa. Amém. Bom, estamos vendo, eu coloquei o desenho de uma igreja, e a cruz com dupla interpretação, com duplo sentido, que é justamente a cruz de Cristo, e também representando pela cruz vermelha, que é direcionada à saúde, aos cuidados do ser humano. O nosso tema é justamente qual o estado de saúde do paciente. Por quê? Eu tinha uma referência ao conhecer os irmãos e a aprender mais, de que os irmãos para mim eram quase que santos. Eu achava que era assim. Então, eu me sentia uma pessoa muito diferente dos irmãos, antes de conhecer melhor a Cristo. E eu achava realmente que os irmãos adventistas, movimento de reforma, eram pessoas diferentes, pessoas quase que santas no meu ponto de vista, na minha até então ignorância. Mas os anos foram passando, eu fui convivendo mais com os irmãos, fui aprendendo mais de Cristo. E graças a Deus eu compreendi que somos todos iguais, independente de cor, credo, situação financeira, porque é assim que Deus nos fez, é assim que Deus nos quer. Porém, aprendi mais e aprendo a cada instante, a cada dia. Eu sei que, mesmo sendo todos iguais, nós temos um diferencial. Nós temos para Deus algo muito especial, que era o conhecimento da palavra dele, que é o temor dele. Então, mesmo sendo todos iguais, para Deus, aquelas pessoas que têm obedecido a Ele, que o têm como seu comandante, o seu guia, nos tornam pessoas diferentes. Porém, somos iguais, mas a diferença que se tem é da maravilha de ter Deus em nossas vidas, de ter conhecimentos, de poder estudar a sua palavra e de compreender cada vez melhor o que Ele quer de nós. Então é isso que nos torna pessoas especiais. E aí, com algumas decepções que eu tive, de relacionamento humano, de relacionamento com os irmãos, e digo que eu não tive decepções aqui, mas eu tive contato com irmãos de outros estados, e graças a Deus não tenho nenhuma decepção com nenhum dos irmãos, espero também não ter, mas caso tenha, eu sei como contornar a situação e sei como Deus quer que proceda. E eu também não quero causar decepções aos irmãos. Por isso que a cada vez nós temos que nos preocupar com várias coisas que iremos estudar aqui hoje. Porém, quando eu tive essa decepção, eu falei, como que uma pessoa tão ligada a Cristo, uma pessoa cristã, pode fazer algo tão errado? E aí, pessoas sábias, Deus colocou ao meu caminho, os irmãos aqui,
Eu também reconheço que tem pessoas aqui que mal estudaram, mal têm o 2º grau, ou às vezes terminou o estudo na 4ª série, no primário, mas que falam português tão rebuscado, tão certinho, e que entende tão bem as palavras de Deus, e lê bem, e realmente é coisa de Deus. É estudo, é dedicação, e eu vejo que o intelecto dessas pessoas, se colocarem ela para falar com um magistrado, não dá, inicialmente, para se diferenciar. Isso devido a anos e anos de dedicação a estudo à palavra de Deus. Então isso nos torna realmente pessoas especiais quando buscamos a palavra de Deus em nossas vidas. E quando eu tive essa decepção, eu falei, poxa, mas eu achei que eram pessoas especiais, diferentes, mas aí essas pessoas sábias que Deus colocou no meu caminho me ensinou o seguinte, que a igreja, ela é um hospital, que estamos aqui para buscar soluções, saídas, sejam elas físicas ou espiritual, mas que a igreja é um hospital. E vamos ver agora por que a igreja é um hospital, e temos que tomar alguns cuidados, porque Deus vai nos orientar, vai nos mostrar os cuidados que temos que tomar quando usamos essa designação para a igreja. Começando por uma triagem hospitalar. Ao chegar no hospital, a primeira coisa que é feita é essa triagem, que vai analisar diversas situações, como a de emergência, que são pacientes que estão em estado grave, como parada cardíaca, politraumatismo, dentre outras. Situações de urgência, como dores abdominais, alguma cólica, problemas relacionados à febre, dentre outros. E situações de não urgência, uma dor de cabeça, um resfriado, algum distúrbio gastrointestinal, dores nas articulações, dentre outras. Então, a igreja, ela é realmente um hospital. Porém, não podemos confundir algumas coisas. E fazendo essa analogia, essa comparação com o hospital, tem que se fazer uma triagem. Tem que ver o grau de gravidade daquele paciente. E aí eu pergunto aos irmãos, como está a tua saúde espiritual e também física, mas em primeiro plano espiritual? Se a igreja é um hospital, quando nós procuramos um hospital, o que queremos? A cura, a melhora. Mas infelizmente, irmãos, às vezes estamos na igreja, procuramos a igreja, mas não estamos saindo do leito de dor, não estamos melhorando. Aí é que está a preocupação. É o pensamento central para o culto desta noite. Se vamos para o hospital doentes e rapidamente queremos sair do hospital, queremos a baixa, a alta, queremos a cura, queremos a solução para o nosso problema, e graças a Deus, em primeiro lugar, através também de intermédio dos médicos, de medicações, de cirurgia, dentre qualquer procedimento, muitos casos essa cura vem. Voltamos para casa feliz da vida. Buscamos a cura, buscamos a solução para um problema. Mas às vezes nós estamos vindo à igreja, que é um hospital, e não recebemos a baixa, nós não recebemos a alta, continuamos doentes, e vamos ver quais são essas doenças e por que não melhoramos. É preocupante essa situação, irmãos. Pensem, se aqui é o hospital, por que não estamos sendo curados? Por que não recebemos a alta? Sendo que no hospital mundano, em muitos casos, conseguimos isso. Começando pela triagem de Cristo agora, falando no campo espiritual. Vimos que no hospital tem a triagem, urgência, emergência, não urgência. É feito
essa triagem, colocado pulseirinhas, identificação para o atendimento do paciente. Mas e a triagem de Cristo? Como que é feito essa separação? Como Cristo separa quando a pessoa entra na porta da igreja, que é o hospital? Porque Jesus, com certeza, um dos atos que ele mais praticou quando nos veio nos ensinar, nos dar o exemplo, foi da cura. E temos diversas passagens bíblicas comprovando isso. Então vamos ver a triagem de Cristo, que é muito importante. E preocupem-se com essa triagem, sabe por quê? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a triagem de Cristo? Misericordioso, magnífico, bondoso, amoroso? Todos. Ele não faz distinção. Não importa qual é o seu estado de saúde, não importa o tamanho do seu pecado. Todos. E imediatamente, conforme a sua vontade, ele nos atende. Não conforme a nossa, porque não sabemos nada relacionado ao futuro. Só Deus sabe prevê-lo. Então ele aceita a todos, em qualquer momento, quando você se prostra diante dele, com o coração puro, em plena conversão, pedindo, implorando a ele perdão pelo pecado, como vários exemplos bíblicos nós temos, como Jó, como Daniel, como Davi, dentre outros. Quando nos prostramos diante de Deus, Ele sabe quando o nosso coração está puro, quando estamos necessitando realmente, quando é aquela oração fervorosa, e Ele vai nos atender imediatamente. Não tem fila, não tem urgência, não tem emergência, é na hora, porque Ele nos prometeu isso. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E quando estamos enfermos, nós ficamos cansados, nós ficamos perturbados, mas Ele vai nos aliviar. Mas tudo tem a sua hora, tudo tem um porquê. Isso é mistério, não podemos ficar tentando colocar à prova Deus. Porque quem faz isso não alcança lugar nenhum. Mas se confiar, se tiver fé genuína, na hora certa, devido ao tempo de Deus, o milagre, se tiver que acontecer, acontecerá, como cada um aqui tem uma experiência individual com Cristo. Mas pode ir a Ele. Ele é o médico dos médicos. E todos serão atendidos. Agora, falando do estado de saúde espiritual, por que às vezes frequentamos o templo, a morada de Deus, que em primeiro lugar está em nossa mente e nosso coração, mas também, como foi feito no deserto para o povo de Israel, Deus solicitou que fosse construído um templo para ali louvar e bendizer o teu santo nome. Mas temos que melhorar o nosso estado de saúde espiritual e às vezes isso não acontece. Por quê? Temos que cuidar da nossa saúde física e principalmente espiritual, mas às vezes isso não acontece. Por quê? Falta de fé genuína. Quem quiser acompanhar, podemos abrir as Escrituras Sagradas, está escrito em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Disse-lhes ele, Cristo disse, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então, um dos motivos o qual não melhoramos o nosso estado de saúde espiritual é a pouca fé, é aquela fé reduzida, e que Cristo nos adverte que temos que melhorar a nossa fé. E como melhorar essa fé? Vamos ver no decorrer deste culto ao nosso Deus.
entrega parcial a Cristo, não nos entregamos por completo. Isto é uma enfermidade que quase todos temos, principalmente devido ao nosso mundo cotidiano, ao nosso ataque da mídia, à nossa convivência diária. Nós fazemos entregas parciais a Cristo e sempre colocamos os nossos desejos em julgamento e às vezes os nossos desejos vencem. Mais um exemplo bíblico, Lucas, capítulo 18, versículo 21 até 24. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. E Jesus, vendo-o assim, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Neste momento, Jesus sabia o coração daquele jovem rico. Ele sabia que mesmo seguindo os mandamentos, que ele achava o jovem rico que estava seguindo, mas não estava, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele assim não estava fazendo de forma mecânica, não de forma espiritual. E neste momento que Deus, o que Cristo nos mostrou, e que várias pessoas aqui já discorreu sobre este assunto, quando Cristo fala que é muito difícil um rico passar, ou ter o reino dos céus, é mais fácil passar um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é porque o coração dessas pessoas, da grande maioria, está nas posses, no que tem, e na hora que é provado a buscar a Cristo, não consegue abrir mão disso. Então é mais uma enfermidade que temos. Muitas vezes não vemos a casa de Deus, não procuramos a Ele, porque não temos tempo para Deus. Mas temos tempo para trabalhar até tarde, para buscar riquezas, para estudar. Não há nenhum problema nisso, irmãos. Muito pelo contrário. Deus nos ensina que isso é bom. Mas também estudamos nas lições passadas que para tudo tem que ter equilíbrio. E para quando Cristo chamar, como chamou, e esse jovem rico teria uma riqueza que nenhuma posse compra, que é a vida eterna, ele perdeu a maior riqueza que tinha. Então, uma das doenças que temos é estarmos presos aos bens materiais e à nossa vida louca, essa nossa correria. Devemos frequentar aqui a igreja, a casa de Deus, buscando a saúde espiritual. E estes problemas, essas pequenas enfermidades que estão nos corroendo a cada dia, que Deus nos ajude a vencê-las. Tem outras que iremos ver. O desejo exagerado, como eu já disse aqui, colocando as coisas de Deus em segundo plano. Muitas vezes fazemos isso. Temos que ter muito cuidado. A fraqueza de espírito, dentre outras doenças, são tantas doenças que tem relacionado a este campo espiritual, mas algumas eu destaquei. Não acreditamos completamente no nosso médico dos médicos. Quando às vezes estamos passando por um momento difícil, pedimos a Deus, mas também desconfiamos. A nossa fé não chega a ser do tamanho de um grão de mostarda. Por isso as bênçãos às vezes não acontecem em nossas vidas. Porque somos fracos quando não estamos ligados completamente à videira que é Cristo. E neste momento, quando pedimos a Deus, temos que nos entregar completamente e acreditar que seja feita a vontade dele. E sempre eu gosto e lembro de Jó.
que foi um exemplo maravilhoso para nós. Que possamos ter sempre em mente isso nas nossas dificuldades e que Deus vai nos dar a vitória com certeza conforme a sua vontade. Não seguimos a descrição dos tratamentos corretamente. Estamos estudando, recentemente aqui nas lições sobre os tratamentos naturais, sobre o equilíbrio do trabalho e do descanso, sobre o nosso bem-estar, nossa saúde física e espiritual. Mas às vezes o médico dos médicos nos dá a receita e nós ignoramos, nós não seguimos a receita, não lemos a bula corretamente e não estudamos as contraindicações que tem nela. E aí sofremos as consequências. Caímos em pecado e depois nos questionamos, por que isso está acontecendo comigo? Eu pego um carro, um exemplo que veio na minha mente agora. Eu pego um carro, não sou habilitado e vou conduzi-lo. Para em uma blitz, prende o carro. Ou acontece um acidente, pior ainda, envolvendo até vítima. Eu não sou habilitado. Vou sofrer as leis, tanto dos céus quanto as leis humanas. Mas o que a maioria vai fazer? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? É por isso, irmãos. Nós não seguimos a bula, nós não seguimos os tratamentos que Deus nos dá. Ignoramos a eles. E as consequências, nós vamos sofrê-las. Não importa qual o momento. Mas com certeza iremos reclamar. Mas que Deus nos ajude. Para que não venhamos cometer atos que venham transgredir tanto a lei dos céus quanto as leis humanas, para que assim venhamos ter uma vida mais tranquila enquanto passamos por este mundo. Achamos que da nossa forma será melhor. Quantas vezes não fazemos isso? Ah, mas não tem problema não, é só um pouquinho. Ah, não, este salto não vai ter nenhum problema, não vai trazer nada para a minha saúde, dentre outras coisas. Cada irmão sabe a falha, sabe o problema, sabe o confronto espiritual que cada um vive, como eu tenho, acredito que cada um aqui venha a ter a sua dificuldade, o seu problema, mas o nosso achismo nos leva ao erro. Com Deus não existe achar, é sim, sim, não, não, é certo ou errado. Ah, mas eu achei que isso não aconteceria, mas você procurou, deu chance para algo errado acontecer. Ao ver o pecado, irmãos, desvie o seu olhar e sua mente, e você voltará para o caminho de Cristo. Acomodação, comodismo, zona de conforto. Eu estive aqui, nesses itens. Eu já estive acomodado, já estive na minha zona de conforto. Por quê que eu vou abandonar coisas que eu gosto? Coisas que o mundo me pegou? Por que eu vou deixar de fazer algo que eu gosto tanto? Mas porque eu tenho que seguir a Cristo. Mas Cristo me aceita do jeito que eu sou. Cristo quer o meu coração. Realmente Ele quer o teu coração, a tua dedicação, a tua mente. Mas Ele quer um filho obediente. Ele quer, se você o aceita, se você o ama, Ele quer que você faça prova disso. Como está escrito, faça prova de mim. E muito tempo eu fiquei nessa zona de conforto. Porém, se você vem aqui a este hospital maravilhoso, onde Deus opera assim milagres, Ele vai mudando a sua vida, pouco a pouco, e você não percebe que essa transformação vem ocorrendo. E se você se entregar em pensamento, em oração, todos os dias pedindo a Deus força, opere milagres, me transforme, faça com que essas falhas que eu tenho, que só o Senhor sabe, confesse os teus pecados a Deus, peça que Ele ajude a vencê-los, com certeza você vai obter essa vitória. Para qualquer caso,
tanto caso de saúde física, estados psíquicos, depressões, problemas relacionados aí, principalmente ao nosso vínculo com o mundo, para vencer problemas relacionados a vaidades, a ganância, a ambição, a invejas, fofocas, tudo será removido, será eliminado da tua vida. E não é muito difícil não, irmãos. Eu falo isso porque muitos que estão aqui já passaram pelas águas, sabem disso. Tem as fases em nossas vidas, nós vamos superando, e chegamos ao ponto de nos entregarmos completamente a Deus. O que não podemos é esquecer deste hospital aqui maravilhoso, esquecer que estamos aqui para mudar o nosso estado. Mais à frente eu vou falar. Nós vamos sair do estado de pacientes e vamos nos tornar enfermeiros. Depois vamos nos tornar primeiro auxiliar de enfermagem, depois enfermeiros, depois vamos nos tornar médicos. Veremos isso a seguir. Como é feita essa transformação, sabe por quê? A igreja está em nosso coração, em nossa mente. Aqui nós tiramos conhecimento, Deus está nos iluminando. Quando vamos para a rua, essa luz tem que brilhar. E as pessoas têm que ser medicadas por nós. É a nossa obrigação. O que não podemos é ir para o hospital e ficarmos morando nele. Eu não conheço ninguém que vá para um hospital e quer ficar nesse hospital para o resto da vida. Mas muitos ficam no banco da igreja para o resto da vida, sendo pacientes. E é esta a mensagem que eu quero passar para os irmãos, que não venhamos ser pacientes aqui. Por muito tempo, não. Ou se não, por algumas doenças. Até refletindo, mudando um pouquinho de assunto, refletindo sobre isso, eu lembrei dos jovens da igreja. E eu lembrei que tem um vírus que os jovens da igreja têm e já está compartilhando de um para com os outros. E quando estão vindo para a igreja, tem que ter em mente o amor de Cristo, o porquê de estar respirando e se entregar para Ele. São poucas horas no decorrer de uma semana que temos que dedicar a Deus. Mas às vezes o jovem vem aqui, tem um vírus, sabe o vírus dos jovens? É um vírus que não deixam eles muito tempo na igreja. Começam a assistir o culto, daí a pouco sai um, daí a pouco a virose já passou para outro, já sai outro, e daí a pouco tem um grupinho lá fora conversando, num dia santo, um dia especial, um dia voltado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, que bom, que Deus é médico dos médicos, aceita todos, e por isso estamos aqui para nos tratar. Mas lembrei desses vírus, viu, jovens? Para a gente combater esse vírus, para não ficarmos saindo no decorrer de uma reunião ao nosso Pai Celeste. E quando for sair, lembra do Dinho, do irmão Anderson, que falou de um vírus que conduz o jovem a sair da igreja. Se for sair, saia rapidinho e lembra, eu tenho que combater esse vírus, deixa eu voltar lá para o meu médico, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E volta e vem para cá. Desligue-se do mundo, desliga o celular, desliga-se de tudo. E fica ali, ó, quietinho no braço de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver como é bom se livrar desses pequenos males que temos na nossa saúde. São vários, tá? Eu estou falando isso dos jovens porque eu lembrei no decorrer deste estudo, mas eu não sou tão careta, eu também sou jovem, eu também já fui à igreja interessado em alguma menina, eu sei como são as coisas. Pelo menos um pouco, né? Quem sabe de todas as coisas é Deus, mas isso aí eu sei um pouco, porque eu também já fui jovem, já namorei, já paquerei, eu sei como é. Mas estamos aqui para ser curados, para cuidar das nossas falhas e doenças. Então, cada um sabe do mal e o porquê que estamos aqui é para buscar essa cura. Um lembrete, e com todo carinho, o amor que eu falo isso aos jovens, é porque Deus vos ama e Deus quer vocês nos braços dele. Então, por isso estou fazendo essa advertência, mas
que venha recebê-los no coração de vocês com amor, como estou transmitindo também esta mensagem aos jovens, para combater este pequeno vírus de saída da igreja. Agora, continuando aqui. O nosso eu ainda não foi colocado por terra e ainda continuamos doentes. Este é o maior problema. O nosso eu. Ai, como é difícil vencer o nosso eu, as nossas falhas, gente. Só Cristo para operar estes milagres, os nossos julgamentos, as nossas dúvidas. Mas com certeza, se entregue a Ele. A transformação virá. E essas pequenas doenças que estão corroendo, minando com a nossa chance de termos a vida eterna, de termos uma vida mais tranquila, uma vida mais sábia. Evita-se tantos problemas seguindo a Cristo, muitos problemas são evitados, muitos. Faça uma comparação, quem quer duvidar disso. Siga ao pé da letra, durante um pequeno período que você aguentar, uma semana, um mês, siga ao pé da letra as recomendações de Deus. E você verá nesse decorrer de uma semana, um mês, 15 dias, faça um propósito consigo e com Deus. E depois você vai colocar na balança o que você teve de proveito. Se foi melhor dessa forma ou da forma anterior. Você mesmo vai fazer essa experiência e vai ter a resposta. A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Gostamos de julgar, fazer julgamentos, mas Cristo não. Recebe a todos, não julga ninguém. Se entrar por aqui uma pessoa que acabou de cometer um crime, um latrocínio, um assassinato, ao entrar aqui, Deus já fica feliz, porque Ele está buscando o hospital, está buscando o médico dos médicos. Mas se nós sabemos que a pessoa que está entrando aqui é um assassino, que acabou de cometer um crime, como a nossa mente iria agir? Às vezes questionamos até mesmo, ele é digno de perdão, sendo que cometeu este ato tão bárbaro, tão cruel. Mas graças a Deus, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo, se realmente for confessado, se realmente houver a entrega verdadeira, o pedido de perdão, Deus nos dará o alívio a estes pecados, a essas falhas, e começamos uma vida nova. Como Ele sempre disse, vai e não peques mais, e nos dá o teu perdão, amém, irmã? E nos dá o teu perdão, a tua misericórdia, a tua bondade. Então, temos que ter muito cuidado. A nossa língua, muito cuidado com o que falamos, ou com o que pensamos, porque às vezes não sai pela boca, menos mal, porque o que sai não tem como retornar. Porém, às vezes, o nosso pensamento faz julgamentos. Olham pessoas que nunca foram vistas e já começa a fazer uma certa discriminação. Então, é algo que tem que ser combatido. É mais uma enfermidadezinha, que temos que buscar a Cristo para ser moldado, para sermos lapidados, para eliminar de nós essa falha, para que não venhamos julgar os irmãos, não julgarmos uns aos outros. Porém, julgamento é diferente de orientação. Falar mal do próximo é horrível, causa danos. E eu já tive experiências assim, acredito que vários irmãos já passaram por experiências assim. Quando você é levantado um falso testemunho, você fica muito chateado.
às vezes decepcionado com aquela pessoa que fez aquilo. E muitas vezes você guarda rancor. Você nem consegue perdoar aquela pessoa. Não quando não se conhece a Cristo. Porque quando se conhece, você muda, como o irmão Toninho disse aqui, meses atrás. Eu não tenho dificuldade nenhuma em perdoar. Maravilhoso seja Deus por isso. Porque nós realmente não temos que ter dificuldade nenhuma para perdoar. Mas temos que ter muito cuidado com a nossa língua, com o que falamos. Principalmente no lar, no ambiente doméstico, onde temos que ter todo um cuidado especial. Mas também lembrarmos que Deus está conosco a todo instante, quando estamos fazendo um ato feio, como diz a minha pequena Bárbara, é feio, papai. Não vou fazer isso não, papai do céu não gosta. Então, quando fazemos alguma coisa feia, que possamos imediatamente corrigi-la, e que o Divino Espírito Santo venha sempre falar conosco, que nós possamos dar ouvido a Ele. Não faça isso, meu filho querido. Volte atrás. Mas, melhor do que voltar atrás é não cometer estes atos. Então, muito cuidado com a nossa língua, com o que falamos e com os nossos julgamentos. Nós não sabemos o que está no coração e na mente daquela pessoa, só Cristo sabe. Ore. E também, às vezes, como eu disse aqui, não é tribunal para fazermos julgamento, e sim um hospital para que nos formemos, auxiliar de enfermagem, enfermeiros e médicos, para que possamos levar a palavra, levar auxílio para aquelas pessoas que necessitam, e para que não venhamos ocupar os bancos das igrejas, da igreja, apenas como paciente. Porque senão, este hospital não está tendo validade em nossas vidas. Estamos aqui apenas preenchendo um espaço. E não é isso que Deus quer para nós. Bom, irmãos, neste momento, eu dou oportunidade aos diáconos para estar fazendo a recolha das ofertas, ao som do instrumento, mas só quero concluir com o seguinte pensamento. Não podemos esquecer que aqui realmente é um hospital e que temos uma função nesse hospital. E que Cristo é o nosso médico dos médicos, que nos cura de todos os males, de todos os nossos pecados e falhas. Que possamos obter a nossa formação a cada dia que estivermos aqui, e que assim possamos levar auxílio de uma medicina tanto física, no caso de tanto conhecimento que Deus nos dá, através de vários irmãos que compartilham experiências de saúde, através do conhecimento que temos para cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, mas que também possamos dar bom exemplo e que venhamos ser profissionais da saúde espiritual, aonde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe, que os nossos defeitos de caráter, as nossas doenças espirituais possam ser curadas. Que ao chegar em casa e nos prostrarmos de joelhos para orar, para agradecer ao nosso Deus, que possamos fazer este pedido para que Deus venha nos curar espiritualmente e que possamos sermos médicos, para que assim venhamos fazer o que Cristo veio, ajudar os pobres e enfermos. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.